Tele Brasil Notícias. Olá, estamos começando a edição desta semana do Jornal Tele Brasil Notícias, agradecendo a sua audiência em qualquer parte do mundo, inclusive aqui também no Brasil. E hoje teremos destaques: o Brasil registra um aumento de mais de 1 milhão de empresas somente em 2023. Iremos falar também do Pix, que irá ganhar novas funcionalidades. E além disso também estaremos apresentando o turismo, porque o turismo na Bahia tem crescido mais do que a média nacional. Agradecemos a sua audiência em qualquer parte do mundo e aqui no Brasil, e lembramos que você nos acompanha através do Facebook e também do YouTube, Jornal Tele Brasil Notícias, e você que prefere informações impressas e diárias, temos o Facebook, A Hora da Notícia. Vamos então começar a nossa edição desta semana, feita especialmente para você. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos a edição falando do Brasil, que registra um aumento de mais de 1 milhão de empresas no ano de 2023. Exatamente, esse aumento de mais de 1 milhão de empresas aconteceu nos 7 primeiros meses de 2023. Os dados, inclusive, são do painel do mapa de empresas do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio e Serviços. Vamos acompanhar. Aberta em julho, em um shopping da região central de Brasília, essa academia é a 20ª de uma rede que nasceu em Salvador, na Bahia. Desde a primeira unidade, já são quase 13 anos e os planos de expansão não param. Hoje já somos 5 cidades, sendo 3 capitais, Salvador, Aracaju e Brasília, e estamos com um processo de expansão ainda maior, principalmente aqui para essa região. Não foi só o negócio coordenado pelo Bruno que cresceu em 2023. O Brasil está no azul quando se trata da criação de empresas. De janeiro a julho deste ano, o saldo de criação de empresas ficou positivo em 1.064.683. Mesmo quando se tira da conta a criação de microempreendedores individuais, os MEIs, o saldo continua positivo em 251.988 novas empresas. Ao todo, o Brasil tem cerca de 21 milhões e 600 mil empresas ativas. Geralmente, o processo de abertura de uma empresa começa pela obtenção do CNPJ e das inscrições fiscais nas secretarias de Fazenda dos estados e municípios. E dependendo do ramo da atividade econômica, é preciso ainda emitir licença e alvará de funcionamento. O tempo médio de abertura de uma empresa no país é de 1 dia e 4 horas. Para Bruno, a disposição em abrir novas empresas vem do otimismo com a situação do país e também de uma ajudinha que vem do alto. Muita fé em Deus, confiança no país, que nós sabemos a grandeza e a riqueza da nossa nação, e também muito trabalho. Vamos falar agora do Pix, porque o Pix irá ganhar novas funcionalidades. Isso, segundo o Banco Central, o Pix, a modalidade de pagamento instantâneo que nós usamos, poderá ser utilizado para novas finalidades no futuro, como o pagamento de pedágios, operações internacionais. Vamos observar. No futuro, o Pix poderá ser usado para pagamentos de pedágios em rodovias, estacionamentos e transporte público. Há a possibilidade também de utilizar a ferramenta para operações internacionais, como remessas, pagamentos entre empresas e pagamentos de compras de bens e de serviços no exterior. E ainda permitir agendamentos das contas mensais, como as de água e de telefone. A visão de futuro é garantir que qualquer pagamento ou transferência possa ser feita via Pix. A gente quer que essa plataforma provida pelo Banco Central, ela possa ser mais e mais usada pelas instituições do Sistema Financeiro Nacional para ofertar aos consumidores toda sorte de serviços de pagamento. O próximo lançamento é o Pix automático, que vai viabilizar pagamentos recorrentes mediante uma autorização prévia, que pode ser feita via o seu prestador de serviço, a sua instituição,
ou via um iniciador de pagamentos. Outra possibilidade em análise é o uso do Pix em pagamentos a prazo ou parcelados. O Banco Central estuda o Pix como alternativa ao cartão de crédito. Isso por causa do crescimento da modalidade e das pesquisas sobre o fim do rotativo do cartão e do parcelamento do saldo devedor com juro menor. Apesar de o cartão continuar sendo a principal forma de pagamento, o Pix conquista cada vez mais adeptos. Se nós olhamos nos 2 anos seguintes ao Pix, quantas pessoas das que não faziam uso de transferências digitais começaram a fazer Pix? E o número é de 71,5 milhões de pessoas. Em 2021, o volume total transacionado foi de 5,2 trilhões de reais. Em 2022, mais que dobrou, chegou a 10,9 trilhões. Atualmente, há mais de 3 bilhões de transações por mês de Pix. E o Pix está movimentando 1,4 trilhões de reais por mês. Saúde. Vamos falar de saúde. E a saúde, ela faz uma pergunta. Você sabe como está os seus rins? Sim, um órgão importante em nosso organismo. Porque a medida é uma medida simples. Com medidas bastante simples é possível evitar doenças nesses órgãos. E com a ajuda da tecnologia, os diagnósticos e tratamentos se tornam cada vez mais eficazes. Vamos observar de que forma. Anne tem 43 anos e faz tratamento para a doença renal desde os 15. Nesse período, passou por 2 transplantes e por hemodiálise, mas a doença não a define. Com o tratamento, consegue levar uma vida normal. Trabalho, estudo, saio, tenho uma minha vida, nunca foi um impeditório para mim. Só nos momentos de internações que acontecem, graças a Deus, foram poucos, mas tiveram, a gente não pode deixar eles de lado, mas eu vivo uma vida normal, sem nenhum tipo de restrição. Problemas nos rins são silenciosos e, em geral, ocorrem em pacientes que já apresentam quadros de diabetes ou pressão alta. Cerca de 10% da população brasileira vivem com alguma doença renal. O diagnóstico precoce é fundamental para adiar formas crônicas dessas enfermidades. A prevenção através dos exames de rotina é o melhor caminho. Porque na consulta, exames simples, como medir a pressão, um exame simples de urina, vai indicar muito o que o paciente está sendo acometido por essa doença renal crônica. Falando de hipertensão e diabetes, se bem controladas, com mudança de estilo de vida, medicação, alimentação, você vai impedir o acometimento renal e o paciente não vai sofrer dessa doença. A tecnologia e até a inteligência artificial podem ser aliadas nesses tratamentos. Aqui nessa conferência são discutidos como os avanços científicos podem prolongar a vida dos pacientes e auxiliar na melhora da qualidade de vida. A inteligência artificial tem um aspecto mais relevante no diagnóstico preciso de pacientes. Então, naqueles diagnósticos que são mais raros, que são difíceis de você dar a olho nu, e a inteligência artificial pode nos ajudar. No tratamento personalizado de pacientes, no desfecho de pacientes, no prognóstico de pacientes. Por quê? Porque a inteligência artificial é capaz de avaliar uma quantidade imensa de dados, o que a inteligência humana não é capaz de fazer. Hábitos saudáveis e a ingestão adequada de água, que deve ser calculada de acordo com o peso corporal de cada pessoa, são fundamentais para cuidar da saúde dos rins. Entre 3% e 5% do seu peso corporal é que nós, nefrologistas, indicamos de ingestão de água diária. Fora isso, a alimentação saudável, que é uma alimentação, aquele prato bem colorido, que a gente chama, com baixa ingesta de sal, de gordura, e a prática de atividade física é fundamental. Vamos falar agora dos servidores públicos que praticarem assédio sexual serão demitidos a partir de agora por justa causa. Então, os servidores públicos que praticarem então o assédio sexual comprovadamente no ambiente então de trabalho serão demitidos por justa causa e, inclusive, o presidente da República em exercício aprovou o parecer da Controladoria Geral da União, que inclusive determina a penalidade máxima para os casos de assédio em todos os órgãos da administração pública. Não precisa ter contato físico e nem ser expresso em palavras. O assédio sexual no ambiente de trabalho é qualquer comportamento íntimo indesejado que cause constrangimento e viole a liberdade de uma pessoa.
Este ano, só nos órgãos públicos federais, foram 291 denúncias desse tipo de conduta, um aumento de 19% em relação ao ano anterior. E as mulheres continuam sendo as principais vítimas. As mulheres são 3 vezes mais vítimas do que os homens quando a gente fala de assédio sexual. E aqui um dado muito triste. O assédio sexual também tem um recorte de raça e de classe social. Então, as mulheres negras são as principais vítimas de assédio sexual. E a gente tem que ter um olhar também muito especial para as mulheres que ocupam posições hierarquicamente inferiores. Mas a punição para quem pratica o assédio sexual na administração pública passa a ser mais severa e, se comprovada, vai terminar em demissão. É o que determina um parecer da Advocacia Geral da União, homologado pelo presidente Lula. Isso significa que a medida vai alcançar os mais de 560 mil servidores de instituições ligadas ao Poder Executivo Federal. Como ainda existem muitas dúvidas sobre o tema, o governo criou o Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual na Administração Pública. Bia Diniz preside uma ONG que já oferece esse tipo de treinamento. Se a vítima não está confortável, se a vítima não está se sentindo à vontade, está causando algum tipo de mal-estar nessa relação, é assédio sexual. E ela explica, por exemplo, que o assédio não ocorre apenas numa relação entre chefe e empregado. Não há mais a necessidade do agressor ser superior hierárquico, né, à vítima. O assédio acontece em todas as relações dentro do trabalho. Também o que acontece entre outras posições dentro da esfera pública. Né? Ciente da insegurança que a maioria das vítimas sente na hora de denunciar o assediador, a Controladoria Geral da União lançou uma campanha de conscientização sobre direitos, que orienta como recolher provas da perseguição ou investida. O órgão criou também uma plataforma, a Fala BR, que promete investigar todas as denúncias recebidas. Nós estamos muito empenhados, muito determinados a construir um ambiente saudável, um ambiente livre de qualquer tipo de assédios, de qualquer tipo de discriminação, para que as pessoas se sintam de fato aptas para desenvolverem o seu trabalho nesse ambiente não tóxico. É uma medida extremamente importante, visto que a maioria dos casos não são levados a lugar nenhum. Medidas como essa vindo do governo federal também é importante para mostrar que está vindo lá de cima para baixo. As empresas precisam começar a levar isso a sério. Vamos falar agora do hábito do nosso ouvir música através de celulares. Sim, o hábito inclusive também de acelerar áudios e vídeos podem afetar a nossa concentração. Essa questão de aceleração de áudios e vídeos pode estar, inclusive, diminuindo o nosso tempo de concentração e até mesmo de retermos as informações. Vamos saber o porquê. Para algumas pessoas, já é hábito aumentar a velocidade da reprodução de um vídeo ou áudio. E se você conseguiu entender superficialmente o que eu disse, mesmo em velocidade acelerada, é porque também faz parte dessa geração que não admite perder tempo. Além da falta de paciência e da facilidade de se entediar, essa busca por ganhar tempo acelerando tudo, na verdade pode ser uma grande ilusão e ter efeito contrário ao pretendido. Psicólogos e pesquisadores afirmam que pessoas habituadas com estímulos frenéticos podem desenvolver dificuldade em reter informações. É como se você desenvolvesse, com a passagem do tempo, uma incapacidade de se aprofundar nos temas. Então, não é necessariamente que você fica ansioso, mas você não sabe mais o que fazer com uma informação que demora um pouco. Você tem que associar, mas você perdeu a habilidade de associar. E isso que eu estou falando já é corroborado por uma série de pesquisas que mostra que as novas gerações elas têm tido uma diminuição do seu QI. Uma pesquisa do Conselho Nacional de Secretários de Saúde destacou que 31,6% dos jovens entre 18 e 24 anos já receberam diagnóstico médico de ansiedade. Fica ansiosa, né? Aí quando fica mais rápido, você fica mais ansiosa ainda. Acelerado, sempre. Mais rápido de ouvir, menos tempo para ficar no celular para ouvir o áudio, podcast, vídeo, qualquer coisa. Qualquer coisa é velocidade acelerada, tem que ser rápido, porque eu não aguento ver aquele na velocidade normal, não aguento. Até eu falando é rápido.
Para saber se o uso da internet está afetando a saúde mental, a orientação é ficar atento aos sinais, como usar aplicativos e redes sociais mais tempo do que planeja, ficar angustiado se a bateria do celular está acabando ou se falta sinal de acesso e perceber que, ao conseguir se conectar, o bem-estar volta. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Saúde. Vamos agora falar então de saúde. Fibrose cística, que ganha tratamento inovador pelo SUS. Aliás, que é uma doença genética e que tem provocado infecções pulmonares e terá um acesso a um medicamento inovador, tudo através do SUS. A medida está em uma portaria que foi publicada pelo Ministério da Saúde. O novo tratamento é o Trikafta, também chamado de terapia tripla. Em agosto, ele recebeu recomendação favorável da Conitec, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, para que fosse incorporado na rede pública. A ideia é reduzir internações hospitalares e retirar o paciente da fila de transplante pulmonar. Estamos falando de uma terapia que adiciona tanto em qualidade de vida quanto em quantidade de vida de forma inquestionável. Ao mesmo tempo em que sonhávamos há anos com esta esperança de vida para pessoas com fibrose cística de todo o Brasil, nós, enquanto sociedade civil, também lutamos e trabalhamos muito para que este sonho se tornasse realidade. Pelo SUS, o paciente já tem acesso a uma rede de tratamento estruturada que permite diagnóstico, monitoramento e assistência, que agora foi incrementada e pode beneficiar cerca de 1.700 pessoas. Eu acho que a incorporação do Trikafta tem a ver exatamente com essa possibilidade de dar vida e qualidade de vida. Então, isso não tem preço. Qualificações profissionais. O Qualifica tem dicas de qualidade profissional e também de forma gratuita oferecidas a cada um de nós, cidadão. Mas vamos conferir quais são as oportunidades e os mecanismos para isso. Vamos lá. Eu preciso deixar esses produtos bem bonitos para o meu cliente vender bastante. Deixa eu ver. Isso, perfeito. E você também curte tirar fotos? Então bora aprender os conceitos básicos de fotografia para produzir imagens mais elaboradas que transmitam credibilidade e profissionalismo para as redes sociais institucionais. Bacana, né? Inscreva-se já neste curso e arrase nos cliques. Sexta! Reciclar está na moda, né? A gente separa com carinho o papel do plástico, do metal, do vidro e o material orgânico. E convenhamos, né? A gente descarta sem preocupação, certo? Errado! Sabia que os restos animais e vegetais que sobram da nossa alimentação diária podem ser muito valiosos para a natureza? Pois é, um método para conseguir isso é a compostagem. E sabe quem pode te ensinar todas as técnicas sobre o assunto? A Embrapa. Nesse link aqui você poderá se inscrever e ajudar a cuidar melhor do nosso meio ambiente. Segurança ok, material ok, instalações ok. Oi, desculpa, estava aqui, né, fiscalizando essa obra. Você também gostaria de se capacitar em relação aos principais conceitos, procedimentos e ações que devem ser observados na fiscalização de projetos e de obras de engenharia, especificamente em edificações? Acho que esse curso é para você, hein? Anota já o link, é uma ótima oportunidade. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico nos trata hoje sobre ação indenizatória por violação de patente que só pode ser ajuizada após a sua concessão pelo INPI.
Então, a concessão de direito de propriedade industrial pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, é pressuposto indispensável para a postura de uma ação indenizatória por violação de patente. Vamos observar com mais detalhes outras informações. Ação indenizatória por violação de patente só pode ser ajuizada após a sua concessão pelo INPI. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado negou o pedido de indenização feito por uma empresa contra a concorrente por uso não autorizado de um produto objeto de patente, uma vez que o processo ainda está em análise no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI. Para a relatora, ministra Nancy Andrighi, antes da concessão do direito de propriedade industrial, o requerente possui mera expectativa em relação a ele. Para a ministra, a interpretação da Lei 9.279 de 96 revela que somente após o INPI ter concedido a patente é que a indenização por exploração indevida de seu objeto pode ser pleiteada, ainda que se refira ao período compreendido entre a data da publicação do pedido e a data da concessão do direito, como no caso. Segundo a ministra Nancy Andrighi, não há como assegurar que, ao final do procedimento administrativo instaurado perante o INPI, o pedido de patente será de fato deferido. Tampouco estabelecer previamente a concessão do direito, os limites da proteção que será eventualmente conferida pela autarquia. Desta forma, a terceira turma entendeu que a concessão do direito de propriedade industrial pelo INPI é pressuposto indispensável para a propositura de ação indenizatória por violação de patente, uma vez que é o registro que garante ao seu titular o direito de impedir que um terceiro, sem o seu consentimento, produza, use, coloque à venda ou importe o produto patenteado. Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. Este jornal tem o apoio de Paulo Silva Som. Áudio, vídeo, internet, redação e produção. Consulte-nos pelo 11 94564 4237. Qualidade e garantia de bons serviços. Vamos agora falar novamente de saúde, porque os especialistas estão alertando para cuidados com a saúde mental. E no mês de setembro, que é um mês dedicado à prevenção ao suicídio, os especialistas estão alertando para este cuidado com a saúde mental. Vamos saber mais nesta reportagem da Rede Minas. A correria no nosso cotidiano tem nos afastado cada vez mais de hábitos saudáveis e, ao mesmo tempo, tem elevado os níveis de estresse e preocupações. Como resultado, casos de transtornos relacionados à saúde mental têm se tornado mais frequentes. Um levantamento nacional divulgado este ano aponta que cerca de 12% das pessoas no Brasil já receberam um diagnóstico de depressão. Além disso, pouco mais de 26% da população brasileira convive com transtornos relacionados à ansiedade. O aumento do número de pessoas que sofrem com quadros ansiosos, além de preocupar os profissionais de saúde, coloca o Brasil no topo de uma lista que não é motivo de orgulho. De acordo com o último mapeamento sobre saúde mental divulgado pela Organização Mundial de Saúde, o Brasil possui a população com maior prevalência de transtornos de ansiedade do mundo. Esse mundo ansioso provoca a gente toda hora, as notícias, os colegas, o patrão, a família, a violência, tudo impulsiona as pessoas. Eu entendo que as pessoas realmente estão fora de foco, elas estão muito preocupadas com o mundo externo. Cada dia mais as pessoas estão se desconectando delas e estão olhando muito mais para o mundo. Os centros de saúde são a porta de entrada para receber, por meio do SUS, os primeiros atendimentos. Um amigo, né, você mesmo identificou que é devido a algum tipo de sofrimento? Procure ajuda, procure os nossos centros de saúde, né? Porque, de fato, o processo de identificação do que é que você tem mesmo e o quanto você pode ser ajudado vai ser no diálogo que você vai estabelecer com o profissional. Vamos falar da Bienal do Livro, porque o espaço infantil deve receber 100 mil estudantes dentro desse local onde ele está em exposição. É a Bienal do Livro 2023, que comemora seus 40 anos, levando mais de 100 mil
alunos da rede pública para que possam ali visualizar os livros, conhecer mais de perto. Vamos observar. Sucesso absoluto, os 40 anos de Bienal do Livro comemoram a retomada pós-pandemia, levando mais de 100 mil alunos da rede pública para o grande encontro que vai muito além de estandes de livros. É uma conquista muito grande a gente chegar aos 40 anos, conseguindo virar uma página de um livro que era mais a plataforma livro, e agora a gente entender que as narrativas, elas ultrapassam a fronteira do livro. E a imaginação de um leitor pode esticar, diminuir, crescer, assim como na história da Alice no País das Maravilhas. E é algo que permeia todo o evento esse ano, que a literatura é elástica. Leituras Elásticas é uma homenagem ao leitor, que tem o direito de poder fazer as esticadas que a gente chama, que é de um livro passear por outras plataformas, por outras narrativas e voltar para o livro. Quando a gente começa o espaço infantil esse ano, de uma grande aventura leitora, e a gente cai no buraco da Alice, a ideia é que a gente, com a leitura, a gente entra num outro universo, que é o universo do imaginário. E nele é permitido que a gente faça relações. Então, essa é a ideia da leitura elástica, a gente faça relações. Espaço de conversa com os alunos e público que se divertem aprendendo. É de suma importância a literatura indígena para as pessoas que muitos não conhecem os autores indígenas. E que bom que agora está ganhando espaço também em todas as instâncias, tanto na literatura quanto na arte, no cinema. E a literatura vem aí para reforçar tudo isso na cultura indígena. Momento também de comemorar o sucesso de livros para o público infanto-juvenil. Com 30 mil exemplares vendidos do encantador de livros, Lucas de Souza inspira com seu amor pelos livros. O livro é uma caixinha de surpresa e eu acho que o livro ele tira a gente de um estado de comodismo, ele amplia os nossos horizontes. Então, muito daquilo que a gente acha que a gente sabe, muitas vezes o livro vai te confrontar. Aqui tem muitos livros, é muito legal. Depois da Bienal eu quero começar a ler muito. Vamos falar agora das Forças Armadas, que expuseram veículos na esplanada na Semana da Pátria. Quem esteve presente ao desfile pôde observar, lá em Brasília, uma exposição de veículos de combates, como blindados e helicópteros, feita pelas Forças Armadas. A exposição já é uma tradição que acontece sempre na Semana da Pátria. Os veículos de combate tomaram conta do gramado da esplanada. Vamos, que é um evento de família. Ninguém vai, eu venho todos os anos, há muitos anos. E eu acho que a família tem que ter contato com isso. Não é só pensar que o exército está só para defesa. O exército trouxe tanques, blindados, canhões, equipamentos que, na maioria das vezes, estão só no nosso imaginário. Paulo Henrique estava acompanhado da filha, mas ele é quem queria subir num carro de combate. Sempre a gente vê de longe, né? E fala, nossa, como deve ser estar lá em cima. A Força Aérea veio com seus aviões, helicópteros, equipamentos de segurança e defesa do espaço aéreo, satélites e simuladores de voo. Mas foi a réplica do F-39 Gripen, o mais novo caça da FAB, que fez muita gente se sentir fora da realidade. A princípio eu achei que era um videogame, parecia um videogame, mas é sensacional, maravilhoso. E a experiência fica completa com as explicações dos profissionais de cada força, que ficaram à disposição para compartilhar com os visitantes como atuam diariamente e qual o objetivo de cada trabalho realizado. A ideia é que eles vivenciem a rotina dos militares, interação que ajuda a entender melhor o papel das Forças Armadas. Carolina e Carlos Alberto vieram com a família para cumprir uma tradição. Eu gosto muito, desde criança minha mãe traz eu e meus irmãos, era tudo aberto, agora começaram a fechar, mas era muito bom. Aí esse aqui é a primeira vez dele. Primeira vez que eu venho, gostei muito, nunca tinha visto isso aqui, ela falou que sempre teve. Então, é muito bom trazer minha sobrinha, meu filho. Na Marinha, as viaturas anfíbias do tipo carro lagarta, os blindados especiais sobre rodas piranha e os helicópteros atraíram a atenção de todas as idades. Em um momento em que os adultos voltam a ser crianças, os corajosos se aventuraram em um salto de paraquedas. Mas é claro que é só no simulador. A sensação maravilhosa. Você sente realmente que está
descendo no paraquedas. Muito, muito bom. Vamos agora falar então de turismo, porque lá na Bahia tem crescido mais do que a média nacional. Exatamente, são índices superiores à média nacional no país e nos meses de setembro a dezembro o mercado ainda costuma crescer muito mais. Vamos observar. A Bahia sempre foi um dos destinos favoritos dos turistas, seja pelas belíssimas praias, pela culinária ou até mesmo pela cordialidade dos baianos. A Bahia é, sem dúvidas, sempre uma preferência para turistas de todas as regiões do país. Eu tenho uma paixão pela Bahia. Eu sou fascinada. Eu amo a cultura, as comidas típicas maravilhosas e o povo que é bem caloroso e receptivo. A cultura, o clima. Por a gente escutar falar muito que aqui é um lugar maravilhoso, queríamos conhecer, maravilhoso mesmo. Essa preferência é refletida em números. Segundo dados do IBGE, desde o ano de 2021, as atividades turísticas têm alcançado índices superiores à média nacional. O turismo está no seu melhor momento no estado, nesses 12 anos, mostrando que ele vem crescendo. Desde 2021, ele praticamente só cresceu, né? Tem um ou outro mês em que você não tem um crescimento desse setor, mas não só isso, né? Mostrando que ele superou os problemas que teve na pandemia, mas também está com um crescimento consistente e nesse melhor momento aqui no estado. Entre os meses de setembro e dezembro, aumenta ainda mais o turismo aqui na capital baiana. Isso por conta da proximidade do verão, das datas festivas e dos feriados prolongados. Isso é bom para os turistas, mas melhor ainda para os comerciantes. Comecei a trabalhar com o mercado brasileiro também depois da pandemia e está dando muito certo, está sendo maravilhoso, inclusive estou guiando um grupo aí do Rio de Janeiro que estão amando. Estamos chegando ao final do Tele Brasil Notícias dessa edição, queremos agradecer a sua audiência e lembrando que tudo que é bom dura pouco, mas antes vamos falar da Rádio MEC, que completou 100 anos no ar. A Rádio MEC é uma emissora da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, e dentro da sua programação ela apresenta aí uma variedade de cultura, também assuntos científicos e também matérias educativas. Vamos conhecer um pouquinho da sua história. Há 100 anos, em 7 de setembro de 1923, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro fazia sua primeira transmissão oficial. Criada em abril de 1923, foi no dia 7 de setembro do mesmo ano que entrava no ar a primeira emissora de rádio do país, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Em 1936, a emissora foi incorporada pelo Ministério da Educação, tornando-se então a Rádio MEC. Projetada com foco na programação educativa, cultural e científica, a rádio foi idealizada por Henrique Morizzi e Edgar Roquette Pinto. O Brasil ia ficar sem rádio. Ora, eu vivia angustiado com essa história, porque já tinha convicção profunda do valor informativo e cultural do sistema. Para comemorar o centenário no dia de hoje, a rádio exibe uma programação especial com 10 horas de transmissão. Rádio MEC 100 anos, 7 de setembro, programação especial. Durante todo o mês estão programados uma série de eventos, como exposições, visitas de ouvintes à rádio, debates e também uma ópera inédita sobre a invenção do rádio, O Sonho de Edgar, de Adriano Pinheiro. E esse foi o Tele Brasil Notícias desta semana, que agradece a sua edição e teve aí a nossa supervisão da nossa equipe e a colaboração do João Vitor. Até lá!